Olá todo mundo, eu sou Andressa Ruela, eu sou jornalista independente e hoje eu vou conversar aqui com Carlos Tadeu de Freitas Gomes. Carlos Tadeu é ex-diretor do Banco Central e também do BNDES e ele publica uma coluna semanal no site Poder 360. Essa semana o Carlos Tadeu escreveu sobre a intervenção do Banco Central no caso do Banco Master. Então, Carlos Tadeu, você pode falar para a gente sobre o que você escreveu essa semana, quais são as suas impressões do caso? Você pode conversar com a gente sobre isso? Bem, boa tarde, Andressa. Para mim é um prazer falar hoje com você. Você é a pessoa que é independente. Eu também fui independente, membro do conselho, conselheiro independente. Eu sei como é importante você ser independente. Tem muitos jornais que são dependentes. Você não. Você é a pessoa que escreve que você não tem ninguém te dando proposta, ninguém dando ajuda. Você é a pessoa que escreve de maneira autônoma, sem nenhuma influência possível. Sim, a gente está preocupado com os fatos aqui. As interpretações a gente deixa para quem está ouvindo e lendo. Sempre preocupada com os fatos. Então vamos aos fatos. Esse artigo eu escrevi essa semana porque esse Banco Master já faz 5 ou 6 meses que eu tenho feito artigos sobre ele. Porque eu já vivi isso várias vezes no Banco Central. Esse Banco Master é um banco que há muito tempo está sendo mal falado. Por que mal falado? Porque é um banco que as pessoas sabem que tem um ativo que não é ativo certo, incerto. E tem um passivo que é certo. O que quer dizer ativo incerto? E tem no seu ativo precatórios. Precatórios são títulos que as pessoas têm, que o governo deve, a justiça já falou que deve, mas não paga. Demora a pagar. Então, se um banco tem ativos chamados precatórios, você nunca sabe como é que esse dinheiro vai entrar. Mas esse banco também colocou títulos, CDB e outros títulos, para comprar esses precatórios. Se ele tem um passivo que é obrigado a pagá-lo em um ano, 2 anos, 3 anos, se os precatórios não saírem nesse tempo, vão ficar sem dinheiro para pagar o seu passivo. Por isso que esse banco já estava ficando famoso por ter tido no seu ativo muitos precatórios. Óbvio que todo mundo sabe que precatórios às vezes são pagos, às vezes não são pagos. E você, como pessoa física, você pode descontar esse precatório em qualquer banco com deságio, que os bancos ganham muito dinheiro quando os precatórios forem pagos. Então, é um bom negócio para alguns bancos comprar um papel com deságio e depois receber com ágio muito alto. Então, esse banco era famoso por ter uma carteira muito forte de precatórios. Também tinha empréstimo. Esse empréstimo nunca foram auditados pelo Banco Central e nem pelo CBM. Ele tinha 10, 20% dos seus empréstimos com empresa que nunca foram auditadas. Quando ele foi anunciado que iria ser comprado por um banco, BRB, um banco de Brasília, começaram a ver o seu ativo, porque geralmente todo banco tem que ter auditoria e que fala como é o seu ativo está. Mas nem sempre é possível isso ser feito, porque um banco tem que ter um ativo que seja recebível. Mas é muito difícil, às vezes, por exemplo, eu fui presidente de um banco que fez muitos empréstimos para empresas no Nordeste, no Norte. Como é que eu vou saber se essa empresa vai pagar de volta ou não? As empresas podem estar boas hoje e podem estar ruim amanhã. Então, você dá um crédito, não é fácil, porque a empresa depende da época. Então, esse Banco Master, ele agora que está sendo chamado, foi liquidado, e agora estão vendo que 20% dos seus ativos eram empréstimos feitos para empresas que
que não existiam, chama-se fantasmas, empresas que foram criadas para receber dinheiro do Banco Master. Consequentemente, agora, esse banco que não existe não vai pagar mais. É a maneira do banco fazer liquidez vendendo o banco para o Banco de Brasília, Banco Regional de Brasília. Eu sempre fui contra isso, porque o Brasil gastou muito dinheiro, o Banco Central do Brasil gastou muito dinheiro, ou nós aqui no Brasil, nós fizemos a privatização dos bancos estaduais. Só sobrou um banco estadual, chama-se Banrisul, lá do Rio Grande do Sul, porque os bancos estaduais quebraram. Por que quebraram? É um banco político. Os bancos não podem ser políticos. Tem que ter critério técnico. Aqui no Rio tinha o Banerj, né? Tinha o Banespa, em São Paulo. Então, quando eu soube que o Banco de Brasília, BRB, ia comprar o Banco Master, eu fiquei assustado. Sim. Isso é estranho. Banco privado sendo vendido para um banco estadual, BRB, é algo estranho. Aí depois foram ver que esse banco, Master, ele está precisando ser vendido porque ele tinha ativos que não eram ativos líquidos e não incríveis. E queria fazer caixa com o Banco de Brasília, Banco Regional de Brasília. E também tinha nos seus ativos precatórios que ele decide saber se vai receber ou não. Mas como esse banco ficou muito famoso, porque tinha pessoas muito importantes lá, como conselheiros, assim vai, ele tinha muita entrada política. É um banco que foi formado a parte política com pessoas muito importantes. Sim. Para proteger o banco lá em Brasília na parte política. Mas acontece que, à medida que o banco foi sendo chamado de um banco que não tinha condições de sobreviver, começaram os boatos. Algumas pessoas começaram a sacar dinheiro do banco. Não todo mundo, porque alguns tinham e têm até hoje garantia. Até R$250 você pode sacar seu dinheiro, porque tem garantia. Mas o problema é o seguinte, é muito difícil para o Banco Central, o CBM, saber se um banco é líquido ou está insolvente. Quando eu fui diretor do Banco Central, a maior dúvida que nós tínhamos na época, ao liquidar um banco, é saber se o banco estava ilíquido ou estava insolvente. Quando o banco está ilíquido, não tem dinheiro para nada. Então tem que pegar dinheiro emprestado com outros bancos ou com o Banco Central. Está ilíquido, não tem como pagar a sua dívida porque não tem dinheiro naquele momento. Sim. Pode ser que ele tenha mais tarde, mas fica sem pagar, mostra que o banco não está muito bem das suas pernas. Sim. Quando o banco está insolvente, é que seus ativos não são bons. E uma pergunta, Carlos Tadeu, o que vai acontecer agora com os correntistas do banco, né? O que vai acontecer daqui para frente com quem tinha dinheiro aplicado ou depositado no Banco Master? Bem, Andresa, quem tem dinheiro do Banco Master, credores que têm dinheiro para receber e têm depósito à vista, até R$250 vão receber esse dinheiro de volta. Não agora, demora 2 meses, no máximo 3 meses, vão receber de volta. Sem juros, já é uma perda, não é? Sim. Agora, depois deles, quem vai receber esse dinheiro de volta são as pessoas que têm, que são dívidas fiscais que o banco possa ter. Uhum. Dívida que tem os funcionários também recebem. Há uma fila de pessoas que podem receber de volta esse dinheiro. Em primeiro lugar, depois de pagar um fundo de garantia, são esses aí, quem tem dívida fiscal e também com as pessoas que trabalhavam lá e dívida trabalhista. Mas acontece que esse banco, como tem ativos que não são verdadeiros, por exemplo, empréstimo feito para a empresa fantasma, não volta mais. Precatório também não sabe quando você vai receber. Pode demorar 5, 10 anos, 1 ano, 3 anos.
Então, praticamente, os chamados credores do banco vão ficar vendo navios por algum tempo, ou para sempre. Infelizmente, né? Uma situação bem grave isso. E uma última pergunta. Essas empresas fantasmas para onde foram os empréstimos, tem uma investigação sendo feita para saber como é que esses empréstimos foram realizados? Deus, o mais importante é saber por que razão um fundo, por exemplo, Rio de Janeiro, o Rio Previdência, investiu mais de R$1 bilhão no banco. Só um fundo de pensão. Por que esse fundo foi investir R$1 bilhão nesse banco? Vários fundos de pensões investiram muito dinheiro nesse banco. Não teve muitos investidores particulares. Sim, a maioria são fundos de pensão. Aí que vem a pergunta: por que esse dinheiro não é deles? Sim. Tá bom? Isso para mim é uma roubalheira. São atitudes, são comportamentos muito suspeitos mesmo. Agora, né? Os pensionistas vão ficar vendo navios. Por exemplo, a professora aposentada do Rio de Janeiro vão ficar vendo navios. Muito complicado isso. Espero que haja uma investigação séria para que os culpados sejam punidos, porque quem vai acabar tendo um prejuízo, nesse caso, né? Nesse caso específico, são os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro, e eu imagino que não seja o único fundo de pensão que vai ter lá os funcionários lesados, né? Adega, eu já passei por essa fase com a diretor financeiro da Petrobras. Eu viajei para Londres e falei: peço, quero que vocês possam investir dinheiro em renda fixa, não é ações. Ações tem muita roubalheira. Voltei ao Brasil, fui demitido pelo Fernando Collor, que queria colocar lá outro diretor que fazer as coisas que ele queria ter feito. Não obstante, o ex-presidente Collor de Mello se encontra hoje, né, em prisão domiciliar. Como também deu 4 meses e sofreu um impeachment. Isso foi 4 meses antes do impeachment? Yes. Eu saí antes dele 4 meses. Ainda bem, graças a Deus eu saí. Sim. E queria usar o fundo de pensão para ganhar dinheiro. Ou seja, é uma história que se repete, né? Isso está acontecendo de novo. E a minha última pergunta aqui para você eles não aprendem nada com essas lições do passado, né? O banco, porque a gente está falando de uma situação que aconteceu no governo Collor, né? Nos anos 90. Será que essa lição não foi aprendida pelos... Recentemente eu fui diretor financeiro do BNDES. As coisas mudaram, porque hoje em dia você tem compliance. Sim. Compliance é você obrigado a fazer as coisas que sejam bem certinhas. Você tem que ter bons advogados para você ter certeza que você está assinando coisas que não vai nada contra você. Hoje o que importa é o seu CPF. Por isso, hoje em dia, no BNDES, é muito difícil ter pessoas que assinar. Tem medo do seu CPF, que se você assina um empréstimo, depois a empresa não devolve, você também colocou lá a sua assinatura, seu CPF, também você será culpado. Exemplo, JBS. Devia bastante ao BNDES. Quando o JBS tem problema sério, o funcionário que assinaram os empréstimos foram chamados para TTU, AGU. Quer dizer, hoje em dia, o funcionário público tem por trás deles TCU, AGU. Então, tem muito medo de fazer coisa errada. Então, existem muito mais mecanismos hoje de controle, né? Mas porque hoje em dia o que importa é o seu CPF. Certo. Assinou, está pedido. Então tá. Então, acho que hoje em dia assinar qualquer coisa é perigoso. Então, antes de assinar, a gente leia com muita atenção o que você está assinando, principalmente se você é funcionário público. Carlos Tadeu de Freitas Gomes falou comigo aqui hoje, falou sobre as suas impressões do caso do Banco Master, né? Ele que escreve uma coluna semanal no site Poder 360, falando sobre a economia brasileira. Quero agradecer aqui o Carlos Tadeu por dividir com a gente as suas perspectivas sobre esse caso tão importante nesse momento e também por contar um pouco da sua trajetória aqui no canal hoje. Obrigada, Carlos Tadeu.
Andresa, muito obrigado também. Até a próxima vez. Até a próxima.